Olá pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês mais uma vez comigo aqui, acompanhando, né? Você que acompanhar, tenha certeza de que Deus está tocando o seu coração através da palavra de Deus, né? Ontem a gente meditou então o capítulo 3 e 4 da carta de São Paulo aos Gálatas, e hoje a gente vai meditar então o capítulo 5 e 6. Então vamos lá. Invocar a Santíssima Trindade então sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá então na nossa Bíblia, Ave Maria. A gente está na página 1496. 1496. Então aqui começa a terceira parte que a Bíblia Ave Maria coloca, terceira parte da carta de São Paulo, né? As consequências práticas e exortações. Vamos lá, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então, olha só. Então, é para que nós sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Livres do quê? Livres do pecado, livres da nossa desejo carnal, das concupiscências, né? Cristo nos libertou de uma vez por todas. Cristo nos salvou. Mas nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes nós caímos no pecado novamente. Nós caímos na transgressão da lei. E aí a gente precisa recorrer a essa misericórdia do Senhor, à graça dele, né, ao sacramento da confissão, para que a gente possa retornar a esse estado de liberdade que Cristo conquistou para nós. Então, no versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente: a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes a graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade.
porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Muito bem. Paulo então fala que a gente não deve viver sobre o jugo da lei, né? Mas sim pela graça e misericórdia de Jesus Cristo que nos salvou. Beleza. Mas também ele fala aqui que não devemos usar de pretexto, né, da nossa liberdade para daí satisfazer nossos apetites carnais. Né? Fala assim, então Jesus já nos salvou, Jesus já conquistou a salvação, então eu não preciso fazer mais esforço nenhum. É óbvio que não é pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento que a gente vai conseguir a salvação. É única e exclusivamente pela misericórdia de Jesus. Mas não é por causa que a gente pensa que ele é misericordioso, então eu vou pecar mesmo, tô nem aí, vou fazer o pecado mesmo, porque Jesus é bonzinho, Jesus é misericordioso. Não, Paulo está ensinando o seguinte, que todas essas obras da carne, fornicação, né, fornicação, sexo antes do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes, essas coisas, quem vai praticar não herdarão o reino de Deus. Mas quem vive pelo Espírito Santo, quem vive pela graça que Jesus obteve para nós, que é a graça do Espírito Santo, ele automaticamente não vai querer viver dessa forma. Né? Mas também não é uma... Se a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente não se blinda de uma vez do pecado. Né? Porque sempre o demônio vai querer nos tentar, nos tirar da graça, ele vai querer fazer de tudo que a gente perca a amizade com Deus. Né? Ele vai fazer a gente cair, mas a gente precisa pedir a graça de Jesus, a graça do Espírito Santo, que só Ele vai nos fazer santos. Né? Nós, pelos nossos méritos, nossas forças, nós nem merecemos o reino de Deus. Mas pela graça de Jesus nós podemos. E precisamos pedir o Espírito Santo. Então por isso nesse momento, vamos parar um minuto e vamos pedir. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre as minhas limitações. Vem Espírito Santo de Deus sobre as minhas misérias. E faça-me viver de acordo com as obras do Espírito e não as obras da carne. Amém.
Então vamos lá, capítulo 6 para a gente terminar a carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão. E tenha cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Muito bem, então quem vê o irmão caindo na tentação, adverte ele com mansidão, sem grosseria, e cuidado para que você mesmo não caia no pecado, né? Então, ajudai-vos uns aos outros, versículo 2, tá? Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence a outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Vede, com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que querem impor, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem os próprios circuncisos observam a lei, e se fazem questão de que vos mandeis circuncidar. É para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Então, com isso a gente termina a carta de São Paulo aos Gálatas. Que possamos levar esse capítulo 5, em consideração. Não abusar da liberdade que Cristo nos deu, mas também não ficar tão apegados à lei, mas sim buscando de todo o coração viver pelo Espírito. Fica para nós o versículo 25, do capítulo 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então, que nós possamos buscar viver de acordo com o Espírito. Amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.